A gente está na linha ao vivo aqui com o professor Emerson Mello, que vai explicar pra gente como é que funciona a Blitz da Lei Seca e quais são as consequências, né? E também sobre o que está descrito nesse auto de infração que o blog do Dina divulgou. O professor Emerson Mello é especialista em legislação de trânsito, está aqui ao vivo com a gente do 12 em Ponto de hoje. Boa tarde, professor Emerson, seja bem-vindo ao 12 em Ponto 98, tudo bem? Opa, Tiago, tudo bem? Karina, Túlio, todos os ouvintes aí da Rádio 98. Professor Emerson, em primeiro lugar, eu não sei se o senhor teve acesso a esse auto de infração. Primeiro esclarecer pra gente o que está descrito aí nesse auto de infração que foi divulgado pelo blog do Dina, né? O policial que abordou o deputado federal General Girão informou que o deputado incorreu na infração 7579, que eu estou vendo aqui, que seria recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma como está estabelecida pelo artigo 277 do Código de Trânsito. É isso mesmo? Então, pelo auto de infração, é possível dizer que no relato do policial o deputado se recusou a fazer o teste? Nós temos aí duas infrações envolvendo a alcoolemia. Nós temos o artigo 165, que é quando a pessoa sopra o etilômetro, e o 165A, quando ela se recusa, que foi exatamente o do deputado Girão, pelo que vocês estão relatando. Esse número que você falou aí, 75, ele é o código do enquadramento. Se você digitar isso, possivelmente você vai ter dificuldade para achar o artigo. É mais fácil achar pelo artigo 165A, que é o artigo do CTB. O grande problema é o seguinte, é que na hora da fiscalização, o policial, ele tem um etilômetro que ele faz dois modos. A gente chama de modo passivo, que é só para ver se tem álcool naquele ambiente, no ambiente do veículo, e depois o modo ativo. O que pode ter ocorrido, ele ter soprado no modo passivo. Ele pode ter soprado, o policial pode ter dito a ele, olha, está constando aqui presença de álcool e o senhor deseja realizar o etilômetro, soprar o etilômetro no modo ativo, que é o que vale para efeito de penalidade. E ele, possivelmente, pelo que está aí no auto, ele se recusou na segunda vez, ou seja, no que vale realmente para a penalidade. E aí a autuação foi baseada no artigo 65, que diferente do que Ana Karina Castro falou aí, a penalidade são as mesmas. Tanto faz você soprar quanto você se recusar, a penalidade é exatamente a mesma. A multa de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Só que ele só foi autuado, ele ainda não foi penalizado. Isso é uma autuação, é um processo administrativo que vai correr a partir de agora. Ele tem direito à defesa. Se for negado a sua defesa, vai ser gerada uma notificação de penalidade, onde aí sim vai ser aplicada a penalidade e ele poderá ainda fazer uso do recurso. Ele só vai ser condenado totalmente quando se esgotar todos os recursos, que nós temos uma defesa e 2 recursos. Recurso em primeira e recurso em segunda instância. Professor, essa diferença nem fui eu que fiz, foi o meu colega aqui, Túlio Lemos, né? Que há uma diferença no caso entre o soprar e produzir prova contra si ou não soprar. Nesse caso, professor, o deputado General Girão, ele confessou que bebeu, que ingeriu bebida alcoólica e ele passou pela Blitz, e aí a gente tem essa dúvida, né? A quantidade interfere, por exemplo, nesse processo que ele vai responder agora? Ele só tomou uma taça, né? O fato dele não ter feito o teste ativo, no caso, soprando, né, que é o que a gente está deduzindo aqui, interfere nessa produção de prova? O crime pode ser mais agravado se a pessoa soprar e der uma quantidade de álcool maior? Como é que fica essa questão do processo agora? Vamos lá. Primeiro, para ser crime, ele teria que ter soprado e ter dado uma quantidade a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Ele não soprou, então não se sabe a quantidade. Ele ainda assim poderia ter sido preso, mesmo se ele se recusasse. Mas aí ele teria que estar visivelmente embriagado. Como possivelmente ele não estava, ele não foi conduzido à delegacia. Mas não há crime, pelo menos por enquanto, pelas informações que eu tenho, não há crime, não existe uma possibilidade
de ele ter cometido algum crime. Nós estamos falando apenas de um processo administrativo, ou seja, uma punição administrativa. Essa punição, como eu falei, ainda não é algo concreto, é uma autuação. Ele tem direito à defesa e ainda possivelmente 2 recursos. O que pode acontecer, inclusive tirando a dúvida aqui, a carteira dele foi recolhida, não foi suspensa. Qual é a diferença da medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação com a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir por 1 ano? É que a medida administrativa é apenas para evitar ele continuar, dar continuidade a um ato infracional. Então, naquele momento, retira-se a carteira dele para que ele não prossiga dirigindo a direção de veículo automotor. Somente isso. Professor Emerson, só esclarecendo esse último ponto que o senhor falou, a quantidade de álcool, portanto, que acusa no etilômetro, do bafômetro, ela interfere na consequência que vai ser aplicada. Porque ficou uma dúvida entre nós aqui, porque o deputado, em nota, ele contraria o que está lá no auto de infração. Ele diz que, sim, ele ingeriu bebida alcoólica, ele fala que tomou vinho, que foi parado na blitz, mas que não se recusou, que fez o bafômetro e que o bafômetro acusou lá a ingestão da bebida alcoólica. E a gente até se perguntou, se ele diz que fez o teste acusou a ingestão de álcool, por que ele não foi detido? Por que ele não foi preso? Então, se isso tiver acontecido, professor Emerson, provavelmente o auto de infração foi feito errado e ele ingeriu uma quantidade inferior a essa de 0,3 que o senhor falou, é isso? Essa seria a condição para ele não ter sido detido. Eu não acredito que ele soprou o etilômetro no modo ativo, porque senão o policial teria feito o auto no artigo, baseado no artigo 65. Eu acho que o deputado Girão, como talvez um leigo na legislação de trânsito, ele não conhece o procedimento, talvez ele não conheça, né? Eu não sei, mas possivelmente ele acha que soprou, mas como eu falei, ele só fez o exame no modo passivo. Isso não serve para efeito de penalidade, nem muito menos para crime. Não dá para quantificar aí a quantidade do álcool no primeiro teste. O teste ele só acende a luzinha para dizer tem álcool aqui nesse ambiente, só isso, ele não dá quantidade. O segundo exame, no modo ativo, porque ele soprou numa certa distância. No segundo teste, ele tem que pegar uma boquilha, ele tem que pegar um dispositivo para colocar na boca, como se fosse um canudo. Então ele tem que pegar aquele canudo, soprar. Aí sim, aquele segundo teste tem a capacidade de quantificar esse exame. Ele não fez isso. Então ele deve ter confundido, né? Mas com certeza ele não soprou no segundo, porque se soprasse o policial teria feito com base no artigo 165 e não no artigo 65A. Agora, se ele sopra e dá uma medida a partir de 0,34, aí além da infração é crime de trânsito, aí seria autuado administrativamente pelo artigo 65 e criminalmente pelo artigo 306 do CTB. Criminalmente, o enquadramento criminal resulta no quê, professor? Porque o que a gente tem visto aí, no caso, geralmente quando a pessoa comete esse tipo de infração de trânsito, né, fica com a carteira suspensa, perde ali o direito de dirigir, paga uma multa altíssima, né, quase R$3.000. E quando se enquadra em crime, quais são as outras penalidades que existem? Primeiro que são cumulativas. Se ele foi preso, né, ou se ele vai ser condenado futuramente por crime, ele também responderia administrativamente. Então ele vai ter lá o valor da multa, R$ 2.934,70. É uma infração gravíssima, são 7 pontos na carteira. Lembrando que uma infração gravíssima diminui o limite de pontos que todo mundo pode tomar. Hoje o limite está em 39, né? A partir de 40 abre-se o processo. E uma infração gravíssima já diminui o limite de 39 para 29. Se você tomar 2 ou mais infrações gravíssimas, perde de 39, cai de 39 para 19. Além dessas punições administrativas, ele respondendo, se fosse o caso, que eu acho que não é o caso, ele responderia por crime de trânsito, artigo 306, que é dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão e influência de álcool, um crime de detenção de 6 meses a 3 anos de detenção. Perfeito, doutor Emerson, professor Emerson, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no 12 em ponto 98, professor Emerson Melo, que é especialista em legislação de trânsito, obrigado pelos esclarecimentos que o senhor trouxe pra gente. Só para deixar o meu Instagram pro pessoal tirar dúvidas, né? @professor.emerson.melo, tá bom?
Maravilha. Obrigado, professor Emerson, pelos esclarecimentos. Um abraço a todos. Deixa eu até repetir, @professor.emerson.melo para você tirar todas as suas dúvidas aí, e fica o alerta, né, gente? A gente trouxe aqui esse caso do deputado General Girão, mas fica o alerta para todo mundo. Quem ingerir bebida alcoólica, evite dirigir, né? Para primeiro não estar cometendo nenhum tipo de infração, nem crime de trânsito, e depois para também não estar passando aí por todos esses problemas, ou até mesmo colocando a vida sua e de outras pessoas em risco. O fato é o seguinte, às vezes as pessoas ficam perguntando, mas por que tá falando, porque um deputado, isso ou aquilo? Porque a figura pública tem o dever de dar exemplos, e principalmente quem cobra. Girão foi secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. O professor disse aí que ele pode estar realmente desinformado em relação à legislação, é possível, mas ele foi o responsável em alguns momentos pela fiscalização, ele sendo secretário de Segurança Pública. E ele é um deputado federal que cobra realmente retidão no comportamento, inclusive no comportamento pessoal, nos bons costumes. Então, quando se fala disso, doutor Henrique, quando se fala nessa situação, se cobra no sentido inverso. A quem muito é dado, muito é cobrado. No sentido dele, já que ele cobra muita retidão, é cobrado também retidão dele. Ele já caiu naquela situação que não é ilegal, aquela situação de comer picanha, pagar com dinheiro público, né? Fazer aquelas farras com dinheiro público. Essa parte aí está amparada, é imoral. Ele ganha R$60 mil por mês, ele é general da reserva, ele é deputado federal. É contra privilégios. Privilégio, cobrando o combate aos privilégios, né? Fazendo esse discurso. Então, há essa situação aí, mas isso não é ilegal. Nesse caso da lei seca, há uma situação que depois vai ser discutida aí, porque ele disse, aí ele vai ter que dizer agora de uma forma mais explícita, ele disse ao blog de Flávio Marinho, jornalista Flávio Marinho, que não se recusou a fazer o teste. Eu conheço esse teste que o professor falou aí, né? Eu já estive num local, num veículo em que aconteceu isso e ficou todo mundo, minha cunhada vinha dirigindo o carro, a gente tinha ingerido bebida alcoólica, vinha do lado. E aí, quando ele colocou o bafômetro dentro do carro... Explodiu. Não, aí deu positivo. Ora, como se ela não tinha nem encostado em bebida, né? Aí ficou assim, alguma coisa tá errada. Ele disse, não, é porque esse aqui pega o ambiente, a atmosfera, né? Aí você tava dentro do carro, pronto. Não, pronto, aí tava, eu fui o culpado. Mas aí ela desceu do carro, ele foi muito gentil, desce aqui que a gente faz aqui fora. Fez fora e deu negativo. Tudo bem. É saber se ele fez. Porque se aí... ele está alegando que não deu carteirada. E a gente precisa deixar bem claro que ninguém é melhor do que ninguém. Qualquer um pode cair numa situação como essa, isso aí, de ter ido um pouco a mais, de ter achado que tomou só uma taça realmente, como ele tomou, não causaria nenhum risco, mas a legislação diz que realmente no Brasil, inclusive, já aumentou um pouquinho, porque tinha zerado qualquer miligrama de álcool no sangue já acusava. Então, é uma situação que vai de encontro a toda a imagem que Girão tenta construir como general, como ex-secretário de segurança e como deputado federal. Então, é uma situação realmente desagradável, desconfortável para ele e fratura um pouco o seu discurso de seriedade e de cobrança naquele momento contra os privilégios e agora contra de cobrança pela moral e os bons costumes, e ele fazendo exatamente o contrário.